Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida. Que o Senhor possa, através do Mário, do Jurandir, de todos que estão aqui nesse devocional, Pai, transparecer a sua palavra, a sua vontade. Que o Senhor possa, Senhor, através dessas palavras, atingir todos os seus filhos aqui nessa terra, Pai. Que a sua palavra seja como um flecha, né, através desses irmãos. Que ela não volte de maneira nenhuma vazia, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Vamos lá, Zacarias capítulo 1, versículo 7. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estavam entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso. Porque, estando eu pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Minha casa dela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Aí depois fala a segunda visão dos 4 corvos, que é os 4 chifres, né? E os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 corvos. E eu disse ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes a fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes que despertaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os poderes das nações, e levantaram o seu poder contra a terra de Judá e para espalharem. Amém? Essas visões aí nos levam lá em Apocalipse, né? Ela tem uma leve referência porque ela também fala de cavalos, né? Mas não são comparados com aqueles cavalos que vieram para trazer os juízos, né? Ele traz uma leve referência, sim, né? E até pelas cores e tal, né? Que alguns aí querem pôr alguns símbolos e tal, né?
Aqui no caso é só para diferenciar mesmo, não tem um significado maior, mas só para relembrar, né? O livro de Ageu e o livro de Zacarias, eles são contemporâneos, foram escritos aproximadamente ali na mesma época, viveram na mesma época, e a mensagem deles era no sentido do povo de Israel que voltou do exílio, né? Eles voltaram do exílio, inclusive o próprio Ageu muito provavelmente nasceu lá na Babilônia, e havia a reconstrução ali dos muros da cidade, do templo, a reconstrução ali das casas, né? A sociedade voltando a uma normalidade, né? Depois de 70 anos ali na Babilônia. Então, a sociedade estava ali sendo reestruturada e Deus traz uma palavra, então, para aquele povo, né, que voltava, né, para aquele povo que estava vindo lá. Então, Ageu, a gente viu ali a construção do templo e aqui a gente vê Zacarias conversando com o Senhor a respeito do estado, né, em que a cidade estava e do futuro, né? E quando ele tinha alguma dúvida ali, ele perguntava e o Senhor ele ia respondendo. Os primeiros 7 versículos aí a gente já acabou estudando, comentando ontem, né? Você, o Fábio, eu, enfim, falamos sobre isso ontem. E hoje a ideia é terminar o capítulo, né? Mas eu gostaria de ler com vocês aí, se fosse possível, Esdras, capítulo 1. O primeiro é o decreto de Ciro. Isso, é isso mesmo, primeiro do 1 ao 4. Pode ler para a gente, por favor, ô Medeiros? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Ó Senhor, ó Deus dos céus, dei-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer, qual, qualquer, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que ele esteja com vocês, e que o seu Deus esteja com ele, e que ele vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. Ó Deus de Israel, ó Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que em todo sobrevivente, seja qual for o lugar que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e as ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Amém. Amém. Então aqui tem duas coisas interessantes, né? Você vê que lá em Jeremias, 150 anos, quase 200 anos antes disso aqui, Jeremias escreveu que o cativeiro seria de 70 anos, que haveria lá um governante chamado Ciro, que ia libertar o povo e o povo ia voltar para Israel. Passados 70 anos, estava lá o governante chamado Ciro, alguém pegou essa palavra e falou assim, olha, a Bíblia fala de você, o texto da palavra fala de você. O Senhor te colocou aí e foi com uma missão, foi com um objetivo, né? E qual seria esse objetivo? O objetivo é fazer a gente voltar do cativeiro, porque a gente foi cativo pelo Babilônio, né? Pelo Império Babilônico, e eles nos trouxeram para cá, destruíram a cidade, e lá atrás um profeta falou que você ia estar aqui e ia fazer a gente voltar, né? E inacreditavelmente, né? Eles voltaram, rapaz. Você vê que coisa. Você me assusta, viu? Esse jeito você me assusta. Não é? Então a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Você vê aqui no próprio capítulo 36 de Crônicas, tanto que tem uma observaçãozinha aqui embaixo do decreto de Ciro, né? Na minha Bíblia, pelo menos, o livro de Esdras aqui, o decreto de Ciro, tem uma citaçãozinha, 2 Crônicas 36, 22, 23. Ele diz aqui, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus
me deu todos os reinos da terra. Então ele repete isso, né? Ele repete o edito. Para que dentre vocês o que for do seu povo, que suba a Jerusalém. Então aqui é uma coisa, né? A gente está lendo isso aí, só está relembrando, né? Porque Esdras ele viveu aqui nessa época em que o povo voltou, né? Muito provavelmente foi ele que conversou com Ciro lá, né? E aqui, passado o tempo, então, a gente está lendo essas visões aqui, e o profeta, né? Ele está conversando com Deus, e aqui você vê que tem o Senhor dos Exércitos, que tipifica Jesus, tem um anjo que está conversando ali com o profeta, né? E tem os cavaleiros, que também são anjos, né? Que estão representados ali de uma forma como observadores, né? E esses cavaleiros, né? Número 4 aqui, o que convencionalmente se diz é que eles andam pela Terra e, no caso, representariam os pontos cardeais, né? Na antiguidade, o pessoal já tinha ideia dos pontos cardeais. Como que se acredita que se definiu os pontos cardeais? Você vê que o Sol nasce numa direção, ele se põe em outra, não é isso? Então ele nasce ali no leste, se põe ali no oeste, né? E aí no meio, né? Você no meio tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Você tem frente, trás, direita e esquerda, né? Então os pontos cardeais, o pessoal conhece desde a antiguidade, enfim, né? Vamos ficar aqui espelhando muito sobre isso. Mas seria isso, os cavaleiros, eles cada um iriam para um lado, né? E eles vasculhariam ali as questões da Terra, do planeta, e eles chegaram com essa informação, eles disseram assim, olha, nós já fizemos esse trabalho e a Terra está em paz. Só que a Terra estava em paz, mas o povo de Israel, que estava voltando no cativeiro, eles não tinham problemas com a vizinhança ali, com Samaria e tal, mas não era um império mundial, né? Era um problema de vizinhança que não queria que eles se colocassem na cidade ali de volta. Eles se sentiram ameaçados, né? Mas não era um problema mundial. Só que eles estavam vindo de um cativeiro. Então, embora o mundo estivesse em paz, eles ali estavam numa situação de insegurança, estavam numa situação ainda de desconforto. A cidade estava destruída, né? Então eles tinham que refazer ali cavar os poços, eles tinham ali que refazer as ruas, refazer as casas, enfim, né? E aí quando ele tem essa visão dos anjos, né? O Senhor diz ali que as coisas estão em paz, né? E ele está aqui questionando, mas quando ele viu os cavalos, quando ele viu ali os cavaleiros que estavam atrás de uma moita, né? Não é para dizer que eles estavam escondidos, porque uma moita não vai esconder muita coisa, as murtas ali, né? Mas eles estavam posicionados ali e ele está conversando com o Senhor, né? E conversando ali com o anjo, e ele pergunta, né? Mas meu Senhor, quem são esses, né? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse, o anjo do Senhor tipificando Jesus, tá? O Senhor dos Exércitos é aquele até o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra os quais estás indignado há 70 anos? Então, olha só, lá em Jeremias, ele havia dito que o cativeiro seria de 70 anos. Ele havia dito que, passados 70 anos, se levantaria então o rei e que ele seria livre. E Esdras pegou esse texto, conversou lá com o Ciro, né? E o Ciro liberou o povo e ele se reconheceu naquele. Ele falou: rapaz, eu sou o enviado de Deus. E fez o decreto. Então o povo volta para sua terra e todo o povo de Israel, o povo judeu que estivesse pelo império Medo-Persa, que o persa ali, que havia dominado sobre Babilônia, poderiam e deveriam voltar para sua terra e erigir novamente o templo do Senhor. Então, guardadas as devidas proporções, né, a gente vê que Israel ele ficou fora da sua região ali, espalhada pelo mundo durante gerações, e ali em 1948, quando foi instituído o Estado de Israel, meio que aconteceu isso, né? Eles voltaram para a terra, onde eles estão ali e onde foi a promessa de Abraão, e as pessoas do mundo que eram descendentes de judeus ou que tinham simpatia pela religião judaica voltaram, foram para lá, né? Para reconstruir aquela região e para se colocar naquele lugar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre isso, né? Depois do que
os judeus passaram na Segunda Guerra enquanto povo, né? Aquela perseguição em Hitler e tal, e que ele é uma história, assim, triste, obviamente, porque, né, guerra é sempre uma coisa triste. Ele fez um genocídio, né? Mas com isso, Deus usou isso, né, para que eles fossem recolocados lá no seu país, né? Não vou entrar no mérito, né, se poderia ser de outra forma, ou se foi dessa forma, né? Quem fez aquilo foi o homem, com a sua perversidade, com a sua maldade, né? Eu só estou dizendo que Deus ele usa de diversas situações para nos levantar, né? Então, aqui nessa questão de Zacarias, o povo havia sido levado cativo, estava espalhado pelo mundo e voltaram então para a terra ali, que eles haviam sido tirados no governo de Babilônia, né? Nabucodonosor, Nabopolassar lá e tal. E o Senhor está dizendo aqui, né? E o Senhor respondeu, né? Então ele falou: Senhor, até quando o Senhor vai ficar indignado com a gente, né? Porque estamos voltando para cá, mas, né? E aí, né? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, e esse me disse. Então Deus falava com o anjo e o anjo falava com ele, né? Proclame assim, diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nele será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel está estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Então, nesse trecho aqui, né, nós queremos ver nós podemos ver o seguinte: Deus está virado com Israel, como já foi visto nos livros anteriores, por conta do pecado, por conta da forma como eles estavam lidando com os governantes, estavam tratando o povo, porque eles haviam perdido o livro da lei, porque eles não estavam mais consagrando ao Senhor, porque havia um pacto feito lá atrás com Moisés, eles não estavam sendo luz da terra, né, sal da terra, luz do mundo, e por todas essas coisas, e porque eles estavam adorando a deuses estranhos, a noiva do Senhor estava se prostituindo diante de outros deuses. Então, tudo isso a gente viu lá. E aí eles foram levados cativos, eles pagaram lá o preço da desobediência e tal, mas Deus havia estabelecido uma medida. Só que o homem, ele extrapolou isso. Ele usou de braço de ferro, de mais maldade do que deveria, né? Isso a gente pode entender porque diz aqui, ó, porque eu estava um pouco indignado, mas elas, as nações, agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. E aí eu quero pensar com vocês aqui, né? Quantas vezes, né, isso não acontece com a gente, né? Quantas vezes alguém comete alguma pena ou comete algum erro e na hora da exortação, aquele que exorta vem com uma força excessiva, mais do que deveria vir. A gente pode falar aí dos militarismo, por exemplo, a gente pode falar dos governos da América Latina aí, que passou por um grande processo de militarização aí na década de 70, né, na década de 80. Então, os caras tinham o poder do governo, tinham o poder da lei, mas não precisava fazer aquela perversidade toda que foi feita, não precisava matar as pessoas e enterrá-las em cemitérios clandestinos e gastar nisso e fazer tantas coisas. Isso é uma coisa do homem, né? Então as pessoas, às vezes, né, nós questionamos, falamos assim: poxa, mas Deus não está vendo? Por que Deus está sendo assim, dessa forma, né? Não é Deus. Existe a correção, existe a necessidade da correção, mas aí existe a perversidade do homem, existe o braço de quem está fazendo aquilo, né? Então, não sei quantos aqui já viram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Já vi. Cardíaco, não recomendo que veja, né? Quem tem problemas aí de nervoso, recomendo que não veja. Pessoas até, né, tiveram problemas quando viram as cenas e tal. Mas ali você fala assim, precisava daquela violência toda, né? Precisava, né? Então, é a maldade do ser humano, é a força do camarada querendo
extrapolar. E quantas vezes, né? Aí é uma pergunta retórica, né? Quantas vezes a gente não extrapola naquilo que a gente vai fazer, né? A gente vai corrigir um filho, a gente vai falar a respeito de alguém, a gente vai fazer algumas coisas. Então é muito do ser humano essa questão de extrapolar, né? De passar da medida ali, né? Então, às vezes há um reconhecimento e às vezes não, né? Mas é isso que o Senhor está falando. Ele falou assim: então, ô Zacarias, fica tranquilo, Zacarias, porque houve um exagero, mas eu vou conversar com as nações aí, porque elas não agiram condignamente, né? Então, às vezes acontece no nosso trabalho, por exemplo, né? Você está trabalhando lá, e o cara quer te dar uma advertência, quer te mandar embora por justa causa, quer fazer alguma coisa, e quando você vai buscar nos seus direitos lá, a pessoa fala assim: não, 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 peraí, houve um erro, mas essa correção está extrapolada, né? Ela está muito além daquilo que deveria ser. E aí, então, essas são a visão dos cavalos, né? E dos cavaleiros. E é isso que diz aqui a palavra. Então ele viu lá os 4 cavalos, que eles foram os cavaleiros, que eles foram pela terra, pelos pontos cardeais ali, viram que tudo estava em paz, e então eles estavam ali meio como que protetores de Israel, né? O Senhor, eles estavam ali dizendo que Deus está mostrando para Zacarias que eles não estão sozinhos, né? Eles são ali como que espias do Senhor, né? Eles são observadores. E, e ali eles estão dizendo, ó, embora aqui haja uma confusão, aqui, como disse o Fábio ontem, né? O mundo estava em paz, mas Israel não estava, né? Israel estava numa desorganização só, né? Falou, mas o Senhor estava ali, presente, cuidando, conversando com o profeta, né? E conduzindo o processo. Aí ele tem uma segunda visão. A segunda visão é a visão dos chifres, né? E dos ferreiros. Então levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersam Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para os espalhar. Então, a ideia, né, pela interpretação, né, que se tem, é de que esses 4 chifres não são simplesmente 4 reinos, mas ele quer dizer a mesma coisa dos pontos cardeais, os inimigos que vêm de todos os lados. Então, os inimigos que vêm de todos os lados e que ameaçam ali Israel, né, mas para aquele tempo falando ali, né, que era os países que estavam mais próximos ali, Egito, Babilônia, Assíria, alguns outros que não foram impérios mundiais, mas que eram vizinhos ali, que também causavam algum problema, né? O pessoal de Samaria, que estava querendo impedir eles de construir o templo, tinha os filisteus, o pessoal de Amon, enfim, né? Os inimigos que vêm de todos os lados, né? E que os anjos já tinham dito que estava calmo ali, né, naquele momento, mas o Senhor disse que os ferreiros viriam para botar temor no coração desses povos, para eles soubessem que Israel tem um Deus e que esse Deus estava. O tempo da correção de Israel já havia passado e que agora as coisas seriam diferentes, né? E eu gostaria de ler com vocês aí essa questão da linguagem, né? É muito interessante que a linguagem, o livro tem, como a gente já falou algumas vezes, né, 2 milênios e tralalá, quase 3. E eles tinham uma linguagem muito característica, muito própria para aquela época, né? Que vale a pena a gente entrar um pouco, né? Esmiuçar um pouco aqui. Dali, 1 Samuel 13, do 19 ao 22, a casa agradece. 1 Samuel 13, 19 ao 22. 1 Samuel 13, Isso. 14 ao 21. Vamos lá. Aliás, é do 19 ao 22. Peraí. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer os filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, seu machado e o seu sacho.
Tinham, porém, limas adentadas para o seixo, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Então, olha que coisa interessante. Lá em Samuel, né? Ali, quando estava começando a monarquia em Israel, o primeiro rei de Israel, Saul e tal, os filisteus, eles tinham poder, né? Eles dominavam ali sobre o povo de Israel, e eles disseram, olha, vocês não vão ter ferreiros, não. Então, o ferreiro, ele dominava, né, as forjas ali, e ele pegava um minério, né, um minério de ferro, e ele transformava aquilo conforme a necessidade. Ele podia fazer um arado, ele podia fazer uma espada, ele podia fazer uma enxada, ele podia fazer uma pá, não é isso? Só que os filisteus disseram, não, vocês não vão ter ferreiros, não, porque se vocês tiverem ferreiros, vocês vão ter a habilidade para poder fazer armas. E vocês vão guerrear contra a gente. Se você quiser, então, você vai ter que vir com pau e pedra, né? Porque não vai ter essa questão do armamento. E aí o que se fala, né? Os comentaristas, eles dizem o seguinte, né? Que quando um exército ele chegava, ou quando o espia ele olhava ali a questão da cidade que ele queria dominar e tal, um dos primeiros caras que dançava era o ferreiro, né? Ou ele era morto, ou ele era sequestrado. Porque Verdade. ele não podia estar lá para fazer nada que fosse pro exército, né? Nem que fosse armadura, sela, não ia fazer arma, não ia fazer nada. Então a visão do ferreiro era uma visão muito importante para o Sim, pessoal dessa época. E é por isso que o Senhor ele traz aí essa questão da interpretação de quem iria defender o povo de Israel, né? A pessoa do ferreiro, né? Porque representativamente assim, né? Tinha no imaginário já essa questão de que eles amedrontavam, né? De que a nação que tinha um ferreiro lá tinha um fornecedor de armas, né? Se você desse sim. a matéria-prima, ele tinha o conhecimento e a tecnologia para poder fazer algo diferente. Então ele fala, né? Levantei e vi os 4 chifres, representando aí muito provavelmente os pontos cardeais, né? De onde vinham os inimigos, né? De frente, de lado, de trás. Então, perguntei ao anjo que estava comigo, o que é isso? Ele respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então, representando ali a Síria e a própria Babilônia, o Senhor me mostrou 4 ferreiros, então perguntei, o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu, são aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas este ferreiro, eles vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá e para as espalhar. É interessante, né? Essa visão, essa interpretação, essa comparação, né? Então você vê que cada época tem a sua linguagem, a sua característica e a sua figura, né? Então aqui os ferreiros eles simbolizavam isso, né? O pessoal que preparava, né? O armamento para que o povo pudesse então guerrear, né? A gente sabe que Deus, na verdade, estava cuidando do povo dele. Deus queria que o povo voltasse e o adorasse em espírito e em verdade, porque eles estavam realmente perdidos. Mas já tinham passado 70 anos lá na Babilônia, né, que eles aprenderam que agora tinha que fazer a vontade do Senhor, o qual foram chamados. Esse é o grande dilema, né? Aqui eles fazem uma referência também a respeito do povo não abaixar a cabeça, né? Não ficar com a cabeça baixada, né? E a questão da cabeça baixada é que quando um rei subjugava um outro, né, na época era um costume que esse rei se dobrasse, né, ao rei vencedor. Tem até uma figura, né? Não se fala muito não sobrou muita coisa, né, na história registrado,
a respeito desses governos antigos, de Israel, né, e tal, em relação ao mundo antigo lá. Mas tem um obelisco, né, que foi encontrado, em que um rei de Israel, ele se prostra, né, perante o governador assírio, né, que dominou ali sobre o povo, né, vocês podem procurar na internet depois sobre isso, ele chama Obelisco Negro, né, e o rei, ele está Esse, colocado ali, né, ele se prostra perante esse outro rei, porque é um reconhecimento de derrota, né? Ele fala assim, olha, não, nós fomos subjugados, nós fomos derrotados. Então, é isso que simboliza, né? Quando ele fala, né? Vocês vão levantar a cabeça, né? Vão levantar a cabeça porque vai sair de uma condição de servidão, né? Vai sair de uma condição de opressão ali. Então você vai andar de cabeça erguida, né? E é daí que vem esse ditado, né? Até hoje a gente tem esse ditado, não, você tem que andar de cabeça erguida, você não pode andar de cabeça baixa, você não tem que andar subjugado, né? Você não pode andar como se um peso tivesse sobre o seu ombro, né? Você tem que andar olhando com a cabeça erguida, olhando para frente, né? Não vai ficar olhando muito para cima porque você vai meter a cara num poste, né? Vai tropeçar. Você tem que andar, né? Olhando para frente ali, com o ombro erguido, ereto, né? E não pode baixar a cabeça, né? Porque se você baixa a cabeça ali, você está reconhecendo aquele peso sobre os seus ombros, né? Como se o inimigo tivesse ali, né? Vencido, né? Te oprimido, e tal. Mas nós devemos confiar no Senhor e andarmos de cabeça erguida, né? Sabendo que todas as coisas elas são passageiras, né? E o Senhor é quem vela por nós. esse Zacarias é aquele mesmo lá que ficou, ficou mudo por um determinado período, né? Não, Não é esse, não? não é não. Não. Alguns acham que esse Zacarias ele é citado lá em Mateus, né? Mas esse Zacarias que você está falando aí, se eu não me engano, o que você está falando é o pai de João Batista, né? Sim. Não, esse aqui é outra época. João Batista foi lá no Novo Testamento. Esse vive de visão, esse homem tem muito sonho, muita visão. É, esse teve. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu estava diante da tua presença, Pai, aprendendo mais de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua revelação, da tua palavra, aquilo que estava oculto ao nosso entendimento, Senhor. O Senhor nos revelou aqui hoje, nessa manhã, e nos revela, e tem nos revelado todos os dias, Pai, e vai continuar nos revelando, Senhor, que nós estamos prontos a te ouvir, a aprender a tua palavra, através dos nossos irmãos do passado, Pai. Nós estamos aprendendo para o futuro, Senhor. Que o Senhor possa Aleluia, estar Senhor. nos enchendo da tua unção, Pai, Muito dando-nos mesmo, Senhor. entendimento e sabedoria espiritual, capacitando de estar na tua obra, Senhor. Abençoa meu Aleluia. irmão Jurandir, sua esposa, seus filhos, seu pai, suas filhas. Abençoa também, Senhor, o Medeiros aí, que está agora conosco, Senhor, dedicando seu tempo à tua palavra. Abençoa a Tamires, a Ruth, o Fábio e todos aqueles que participam diariamente desse devocional, Senhor. O Senhor possa nos dar um dia de vitória, Senhor. O Senhor possa, Senhor, colocar sobre nós o teu espírito, Senhor. Porção dobrada, Pai, para que possamos Aleluia. suportar as dificuldades, as angústias, as diferenças, Pai, os problemas do dia a dia. Sê conosco, Pai. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.